Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo 32. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem paralítico, chamado Enéas, que estava já há 8 anos acamado em uma cama. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Glória a Deus. Levanta-te, arruma a tua cama. E imediatamente ele se levantou. Aleluia. Viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais todos se converteram ao Senhor. Por sentarmos. Já foi orado. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome. Irmãos, eu vou falar nessa noite algo. O Senhor colocou no meu coração semana já. Eu até tinha um título para colocar nessa noite sobre o Jesus de Pedro. Pode ficar isso mesmo. Mas eu quero colocar um título nessa breve mensagem sobre a peça de Jesus. Você é uma peça do quebra-cabeça do Senhor. Aleluia. Você é uma peça que, se não estiver presente, vai estar incompleto. Eu estava sentado ali, observando o menino Mateus montando um quebra-cabeça, pastor. E eu olhei a primeira vez, a segunda vez, Deus já falou no meu coração. Fiquei olhando, observando. 2 momentos eu vi ali, irmãos. Primeiro momento, o Mateus estava montando o quebra-cabeça, estava montando ali as peças, todo perto dele. Toda a peça que ele pegava, ele olhava e ele encaixava, não dava ali. Ele trocava de lugar, não dava. Ele não largava ela. Ele trocava de lugar, não dava. E ele trocava de lugar, acertava. E eu fiquei pensando, tem lugar para todos nós no reino de Deus. Tem lugar para todos nós na obra de Deus. Tem lugar para todos nós aqui nessa igreja. Tem algo que você vai se encaixar, porque você é uma peça do quebra-cabeça de Deus. E teve um momento que o jovem Mateus, ele estava montando e ele deparou com uma situação. Ele parou com tudo, a montagem dele, e ele começou a procurar, não sei se a mãe e o pai perceberam, ele começou a procurar uma peça. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas está todas ali, ele podia pegar uma por uma e montando e deixar por último. Não, ele parou em determinado momento a montagem dele do jogo completo, porque estava faltando uma peça. E é assim que o Senhor trata comigo e contigo. Quando falta um no culto, quando falta uma peça, o Senhor deixa ali e vai atrás. Você é uma das peças do tabuleiro do Senhor. Você é uma peça importante. Aleluia. Glória a Deus. E assim o Senhor faz comigo e contigo. E Ele fez com esse homem chamado Enéas. Amados irmãos, a situação de Enéas era a seguinte: ele era paralítico já desde o ventre, e ele estava acamado há 8 anos em cima de uma cama. Além de estar paralítico, paralisado, ele ganha uma enfermidade crônica e fica acamado 8 anos em cima de uma cama. Ele desejava algo que nessa noite você nem pensou, quem sabe nesse dia. Algo que parece que é normal para nós. O que ele desejava no coração dele? Ele desejava caminhar.
que mais ele desejava? Ele desejava se locomover sozinho. O que mais esse homem Enéas, o jovem Enéas, desejava? Ele desejava ir em lugares, ele desejava passear, ele desejava amar uma pessoa, ele desejava ser amado, ele desejava ter uma comunhão com pessoas, ele desejava não estar sozinho. Coisas que eu e você, irmãos, nós somos ingratos. Ele apenas desejava, ele seria muito grato se ele pudesse realizar essas coisas, que para mim, para você, parece que é tão normal. Ele desejava se levantar daquela cama, ele não queria mais ficar olhando para cima, ele não queria ficar olhando somente para o lado, para o teto onde ele estava preso. Ele desejava pelo menos ver o sol da manhã, ele desejava pelo menos pegar chuva, nem que fosse um resfriado. Ele desejava algo tão simples que eu e você, quando acordamos, até mesmo respirar melhor, até mesmo sair dali daquela situação. E às vezes nós somos tão ingratos que nós nem lembramos de glorificar e exaltar a Deus por coisas tão maravilhosas e simples que o Senhor nos permite realizar e assim fazer, irmãos. Ele era rejeitado porque ele tinha uma doença e era paralítico, era rejeitado por aquele grupo onde se encontrava ali, que a maioria era judeus. Então ele já nasceu rejeitado pela família. Ele era desenganado também pela medicina, e também ele estava escondido de muitos. Desenganado, rejeitado, esquecido. Mas um dia, irmãos, o apóstolo Pedro, o grande amigo do Senhor Jesus, um dos 12, ele se locomoveu numa cruzada, e ele foi fazer aquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Ele não queria ficar acomodado, ele não queria ficar parado, porque ele conhecia, ele sabia quem era Jesus, ele sabia quem era Cristo, ele andou com Cristo, ele sabia o que Jesus tinha feito, e ele desejava levar a vontade do Senhor adiante, curar e assim libertar as pessoas, irmãos. Ele foi encontrado por Pedro. A palavra de Deus nos diz que Pedro estava numa cruzada ali, passando por Lida, foi ver junto com os santos, isso é o pessoal da igreja, ou pessoas que estavam sendo salvas, e ninguém chamou Pedro. Pedro foi até aquele lugar, e Pedro foi e encontrou ali com Enéas. Pedro levou Jesus até Enéas. E eu fico pensando, será que eu estou levando Jesus até meu próximo? Será que Jesus está sendo conduzido por mim, não que ele precisasse de mim, mas como ele conta comigo? Será que eu estou carregando a presença de Deus aonde eu for, irmãos? A ponto que o apóstolo Pedro assim também fazia. Pedro pega e diz, ele entra naquela situação, e a palavra de Deus nos deixa bem claro aqui, irmãos, parece que foi muito rápido isso. Pedro, a primeira coisa que eu noto, ele entra ali e ele vai até Enéas. Enéas não se mexia, não caminhava, não fazia nada, estava em cima da cama. Pedro não conversa com A ou com B, não conta a história. Diz a palavra de Deus que Pedro se aproximou dele e já começou a falar para ele, dizendo: Enéas, Jesus te cura. Aleluia. Enéas, Jesus te cura. Pedro não pediu nada em troca. Pedro não perguntou o que ele tinha feito de errado. Pedro não julgou ele como se fosse outro dentro da igreja. Pedro não disse o que ele estava fazendo, o que ele deixava de fazer. Pedro não pediu dinheiro para ele. Pedro não perguntou qual é a descendência dele. Pedro não perguntou por que ele estava enfermo. Pedro não perguntou qual é o sobrenome dele, qual era a posição, qual era a família. Isso não importava para Pedro. Quando Pedro diz: Enéas, levanta-te, Jesus te cura, levanta-te, pega a tua cama e anda. Aleluia, irmãos. Jesus, ele não julga ninguém.
Ali Enéas, os olhos humanos, era um projeto falido, alguém que não poderia dar nada em retorno, pastor Marcelo, porque é muito bonito ir na casa de alguém, fazer uma campanha, quando a pessoa tem dinheiro, ou quando a pessoa tem um carro bom, ou quando até mesmo tem uma empresa, ou até mesmo um empresário que tem muito dinheiro, eu vou lá, faço uma campanha, esperando ganhar algo em troca. Eu quero ver essa mesma situação, essa mesma influência, eu quero ver esse mesmo gosto, essa mesma dedicação, de eu ir num lugar onde ninguém consegue me dar dinheiro, onde tem só doença, só miséria, só desgraça, aonde tem um projeto falido. Ninguém aqui quer investir no projeto. Se eu dizer para você, eu tenho um projeto bom para você investir comigo, onde está falido, ninguém quer, você não vai querer. Mas Jesus olhou para aquele homem e disse: vai, Pedro, caminha na tua cruzada. Tem um projeto que está falido. Eu um dia era falido, você um dia era falido também. Aleluia. Jesus chegou para mim, não viu minha descendência, não perguntou o que eu fazia, porque Ele sabe, não perguntou se eu tinha dinheiro, não perguntou se eu era de família rica. Ele chegou para mim e disse: Vitor, levanta e anda. Aleluia, glória a Deus. Jesus não quer nessa noite saber, irmãos, tu errou, não errou. Ele não quer saber disso. Ele sabe, você sabe disso. Aí nós julgamos as pessoas, pastor Marcelo. Nós queremos ser Cristo. Nem Cristo julgou. Nem Cristo julgou, nem Pedro julgou. Pedro já entrou ali conversando e dando uma orientação. Não perguntou nada. Disse Pedro: Enéas, Jesus te cura. Jesus te cura. Se quem sabe fosse eu, pastor Marcelo, na situação, eu ia dizer: eu coloco a mão em ti, levanta em meu nome, levanta no nome de Vitor. Ou eu dizia até mesmo em nome de Jesus, levanta, mas eu ia dar uma ênfase no meu nome. Eu ia deixar um cartãozinho, ou quem sabe eu ia deixar meu número de WhatsApp, ou quem sabe eu ia levar alguém junto para ficar de testemunho, para eu poder pregar pelas outras igrejas. E aquele irmão ali é um homem que faz e acontece. Pedro nem falou o nome dele. Pedro chegou e disse o seguinte: Jesus, Ele que tem que aparecer nessa noite. E é Jesus que vai aparecer nessa noite, irmão. Que eu desapareça. João já falou em João 3,30. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Pedro não queria nem dizer quem era. Quem sabe Enéas não conhecia o nome Pedro, mas Pedro chegou e disse: eu sei de alguém que eu carrego. Então é o seguinte, Enéas, Jesus, Ele te dá saúde, Jesus te cura. Pega a tua cama, aleluia, e anda. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, Pedro tinha uma autoridade, uma unção com ele. Vou chegar numa situação e dizer o seguinte: Enéas, Jesus te cura, levanta e anda. A palavra de Deus diz que aqui quem não encostou, a palavra de Deus diz aqui que ele não ficou jogando coisa, batendo e pulando, gritando, rolando. Isso também pode ser a manifestação do Espírito Santo. Não ficou dizendo: ei, olha agora na igreja, eu vou pregar e vocês têm que estar lá porque vai acontecer isso, aquilo, aquele outro. Não, ele só falou com autoridade, com unção. Deus, irmãos, está procurando, Jesus está procurando. E nessa igreja aqui tem, é uma das que tem também, aleluia, das poucas, mas ainda tem, aleluia, pessoas, irmãos, com autoridade, pessoas, irmão, que unção, pessoas, como foi falado aqui pela manhã, conforme o pastor falou, pessoas ganhadoras de almas, aleluia. Mas de onde vem essa autoridade de Pedro? De onde vem essa unção de Pedro? De onde vem essa autoridade que eu posso chegar e falar algo tão forte e importante ia acontecer, com a permissiva vontade de Deus, acontecer algo? Primeira coisa, irmãos, lá em Atos capítulo 1 e 2,
Da onde veio a autoridade e a unção de Pedro? Aleluia. Pedro caminhava ali com Jesus, fez um monte de coisa, mas Pedro ainda não tinha Jesus. Jesus falou para todos os discípulos, para todos escutarem: ficai na cidade, na igreja, em Jerusalém, ficai ali, orando, vão buscando, até aqui do alto, sejais revestidos de poder. Aí vocês vão ser as minhas testemunhas. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite, irmãos. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como é que ele conseguiu, então, ele e vários outros? Obediência. É tão difícil, Vitor, obedecer, irmão, a palavra de Deus. Por que é tão difícil eu obedecer? Eu não estou obedecendo a homens. O homem prega e fala, e estuda e me ensina e me discipula, mas quem me convence é o Espírito Santo. E Jesus, pela palavra, me liberta, pela palavra dele me limpa, pela palavra dele lava. Aleluia, irmão. É tão difícil, é tão difícil obedecer a palavra de Deus. Eu obedeço regras na empresa, eu obedeço regras na convivência social, regras na prefeitura, regras no governo, regras de homens, regras, livros e regras, e a palavra de Deus eu tenho uma dificuldade de obedecer. Mas quer ser cheio do Espírito Santo, quer ter autoridade, ser consagrado, tem que obedecer. Aleluia. E ficai na cidade, até que do alto. E aconteceu que eles estavam na cidade, irmãos, todos reunidos naquele lugar, e veio a presença de Deus, do Espírito Santo, e tomou aquele lugar. A partir dali, Pedro começou a falar com autoridade. Primeira mensagem dele, 3.000 almas ou muito mais. A sombra onde ele passava com a multidão era muito perto dele. Eles até na sombra ali, pela fé, eram curados. Aleluia, glória a Deus. Obediência, irmãos, e consagração. Não adianta eu estou me consagrando, mas de que maneira? Não estou obedecendo a palavra de Deus. Mas eu estou no culto de consagração, mas eu estou obedecendo. Estou obedecendo o que a palavra fala, irmãos. É difícil? Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil obedecer a palavra de Deus. Obediência e consagração. Quem é que é o doador? O Espírito Santo. Então, voltando àquele episódio de Enéas, olha a autoridade do cara. Irmão, ele falou e não tem, irmão, não tem como. Ele diz, Pedro dizendo, Jesus te cura, levanta, arruma a sua cama. Enéas precisou fazer o que, pastor Marcelo? Depois que Pedro falou para ele, o que Enéas precisou fazer? Crer. Crer tem a ver com obedecer. Ele teve que obedecer. Sim, irmãos. Ele teve que crer e ele teve que obedecer. Ele teve que crer e obedecer. Ele teve que ter uma atitude. Imediatamente. É imediatamente que Deus quer que tu faça o negócio. A tua consagração é para ontem, não é para daqui não sei quanto tempo, é para ontem. Mas espera para na minha empresa, está para acontecer isso, ou está para abrir uma porta, ou vai acontecer tal coisa, ou no meu casamento, eu casei recém, eu estou tendo casado, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo.
eu estou jovem, eu estou velho, eu estou isso, irmão, é imediatamente. Imediatamente, é já. Jesus tem pressa, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. O que falta para mim, para você soltar de vez tudo, o pecado, tudo que embaraça, tudo aquilo que pode ser um pecado, um erro, uma raiz de amargura, o que for. O que precisa mais acontecer, irmão? O que precisa mais acontecer? Aleluia, glória a Deus. Imediatamente. O milagre aconteceu quando? Vocês viram que Pedro falou: Jesus te cura, levanta, pega a tua cama, anda, faz aí do teu jeito. E ele se levantou, irmão, ele obedeceu imediatamente. Então o milagre vai acontecer no momento que você pensar e começar a agir na tua atitude, tomar uma decisão. Começou a tua decisão na tua cabeça, no teu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Começa a tua fé a agir, começa uma decisão, ali começa um milagre na tua vida também. E aí você continua com a tua atitude, você se levanta e vai imediatamente, e o milagre vai te acompanhando. Lembra que Jesus falou: os milagres, os sinais seguirão aquele que crê. Vai seguir, não vai à tua frente, não vai ficar para trás. Conforme você vai indo, crendo, o milagre está te seguindo, está acontecendo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O milagre aconteceu no mesmo momento que Enéas tomou uma atitude nessa noite, em Santa Ceia. Nós temos que tomar uma atitude de fé, irmão. Aleluia. Como eu falei, eu não estou aqui para julgar ninguém. Pedro não julgou, nem Jesus julga. Mas nós conhecemos o nosso coração, e Jesus conhece muito mais ainda. Aleluia. Se tiver algo de errado contigo, irmão, essa é a noite, é imediatamente. Não deixe, não saia daqui sem receber do Senhor. Não saia daqui sem perdoar. Irmão Vitor, tu não sabe o que eu estou falando da minha história, para mim perdoar tal situação, tal pessoa, isso e aquilo. Eu sei muito bem, irmão, não conheço, mas eu sei aquele que sabe isso no teu coração, aquele que te perdoou, antes de tu pensar, ele já te perdoou, antes de tu nascer, ele já morreu por ti. Então, irmão, não adianta eu querer me escapar, dizer: pastor Marcelo, essa situação eu não consigo perdoar. Consegue. Como? Jesus, irmãos, é só Ele, é você e Ele, aleluia. Nós podemos te influenciar nessa noite, nós podemos tentar te ajudar de qualquer forma, orando contigo, mas é você com a tua atitude em Jesus, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. No versículo 35, irmãos: e todos que habitavam em Lida se converteram. Irmãos, meu Deus, ele levantou, fez a cama dele, saiu, ele não ficou parado, a ponto de todos se converter, irmão. Todos viram ali naquela situação. Aleluia. Através do milagre de Enéas e do testemunho dele, toda aquela cidade, irmãos de Lida, se converteram, todos através do testemunho. Aleluia. E tem irmãos aqui que tem testemunho de vida, de cura. O irmão Luiz é um, irmãos. Aleluia. As horas naturais não era nem para passar na primeira e na segunda cirurgia. Quantas já fez, quantas coisas já fez. E daí o Senhor: mas por que, Senhor? Não pergunto por quê, porque o Luiz é testemunho de vida. Aleluia. Aleluia. Se tiver que fazer mais uma, vai fazer mais uma, Luiz. A gente não quer passar, ninguém quer passar pelo deserto, mas depois do deserto, irmãos, é a terra prometida. É ou não é, Luiz? Todos querem andar só na bonança, mas não querem passar pelo deserto. E é 40 anos ainda, né? Glórias a Deus. Irmãos, em Lida
nessa cidade aqui. Pedro levou Jesus até Enéas. E se você continuar a ler o texto depois, tem uma ressurreição de Tabita, Dorcas. Pedro estava na cruzada, operou um milagre ali, Jesus levantou aquele homem impossível. E depois uma menina estava morta, mortinha, esticada na cama. Meu Deus. Aleluia. O que é pior, irmãos? O que é pior? Uma paralisia e 8 anos enfermo em cima da cama definhando, ou uma pessoa morta? Seja sincero nesta noite. Se colocasse um do lado do outro ali, uma oportunidade, dizendo assim, tu tem um limite para te fazer as coisas. Ah, você está morto já. Não está morto. Se tu teve, irmão, a capacidade de um dia de olhar para alguém e dizer se ele está mortinho, não está. Deus, aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Tem pessoas que nem aqui estão, por enquanto, mas tem pessoas que não estão mortos. Glória a Deus. É peça, lembra que eu falei no começo? É peça do Glória a Deus. Senhor. Aleluia. É peça do quebra-cabeça, bonzinho. Ah, mas estou em casa, não quero nada com nada. Não estou morto. Aleluia. O que é pior para a realização do milagre ali é a Dorcas. A gente não leu o texto, mas é o seguinte: ela passa mal ali, morre. Só que agora muda a situação. Lembra que eu falei que toda Lida se converteu? E Pedro, na cruzada que ele fez, ele levou Jesus até o homem sem ser convidado. Jesus sabe. E sonda os corações. Pedro não sabia. Agora, irmãos, através do milagre, do agir de Deus na vida de uma pessoa, ganhou uma cidade inteira. Aleluia. A palavra de Deus aqui, ela é correta. Todos se converteram. 18 quilômetros dali em Jope, mandaram chamar Pedro. Pedro ainda estava ali em Lida. Aleluia. Glória a Deus. Em Lida foi Pedro que foi até Enéas. Em Jope foi o povo que foi até o Jesus de Pedro. O Jesus de Pedro. O mesmo que o próprio Pedro não falou o seu nome e disse: Enéas, Jesus resolve. Eles foram pedir o Jesus de Pedro. Glória a Deus. Quando Deus te usa, irmãos, em alguma coisa, é para a honra e glória sempre dele. Aleluia. Sempre. Mas é o seguinte: você, tanto aquele que foi curado, restaurado por algum motivo, tanto aquele que foi um canal de Deus, vocês dois começam a passar a ser visto pelos parentes, pelos vizinhos. Vocês vão lá e realizam algo, o Senhor te usa, ou você é curado através da oração do irmão. Primeira coisa que eu comecei a perguntar quando eu quis ir para a igreja: que igreja que congrega esse carequinha aí? Senhor. Que igreja que congrega esse carequinha aí? Que igreja que congrega aquele magrinho ali, de óculos, cabeludão? Que igreja esses dois vão? Conversei 2 vezes com o pastor Alcindo. Umas 2 ou 3 com o pastor Alex. Que igreja que são? Por que não? Porque do jeito que eles são, eu também quero ser. O Jesus que eles dizem que carrega, eu também quero carregar. Glória a Deus. Aleluia. Vai encher a igreja, irmãos. Não porque você é o melhor, é porque as pessoas vão querer o mesmo Jesus que você tem. As pessoas vão
querer o mesmo agir que você recebe, o mesmo tratamento que você recebe na igreja. Vão querer saber que igreja que é, quem é o pastor da igreja e o porquê que está acontecendo tanta coisa. É o agir de Deus. E você vai começar a ganhar mais almas e mais almas e mais almas, obedecendo e se consagrando. Se Pedro não fosse, não estava nem a história de Enéas aqui. Mas Pedro foi. Glória a Deus. O segredo então, irmãos, antes da Santa Ceia, vai ter Santa Ceia, né? É obediência e consagração, irmão. E eu finalizo aqui, que temos a ceia ainda. Amém? Eu queria que você pensasse em 3 situações agora. Qual dos 3 personagens aqui você é? Falei personagem, não falei Jesus, né? O texto aqui nos diz 3 personagens. Nessa noite, qual dos 3 você é? Vou dizer. O qual dos 3 você não quer mais ser? Você é Pedro? Não precisa responder, irmão. Você é Pedro que está obedecendo, buscando, se consagrando. Pessoas precisando de ti, irmão. Eles ficam em casa às vezes, uma liga com o esposo, casal brigando, se separando, filhos se trocando. E a gente amiga a nossa família, está tudo certo aqui. Não. Você é Pedro, ou gostaria de ser Pedro? Você é Enéas, curado? Meu Deus, irmãos, cheio, incentivado, quer sair, conquistar o mundo. Você é Enéas paralisado. Não sai daqui, irmão. Se você pensar, irmão, eu não vou dizer, mas você pensando consigo, eu não vou dizer, mas eu estou me sentindo Enéas paralisado. Não sai daqui assim, irmão, nessa noite. Irmão, eu estou me sentindo Enéas já curado, mas tem Pedro. Aleluia. Irmão, estou me sentindo um Pedrão. Então é isso aí, irmão. É um Pedrão, é isso aí. É Pedro. Glória a Deus. Influenciador. Chega numa situação, está na igreja, às vezes os irmãos estão tristes, alguma coisa. Tu chega com uma certa alegria, apertando a mão. Meu irmão lá, o irmão ali da metalúrgica, esqueço do irmão. O irmão chegou ali, ele chega, me apertou a mão, chega, apertou a mão do outro, apertou a mão do outro, apertou a mão do outro. E é isso aí, irmão. Um aperto de mão você pode curar uma situação na hora. Aleluia. Entendeu? Isso aí tem o Espírito Santo ali, um Espírito ao qual te impede, o Espírito Santo. Quem sabe você não quer ser tão audacioso nessa noite, mas no mínimo Enéas curado, oh glória a Deus. Você curado, você cura. Testemunho. O irmão Luiz lá nunca me falou nada, mas eu creio que tu pensa assim: eu não, para dar estudo, para pregar na igreja, não. Mas tu está pregando, Luiz. Aleluia. Está pregando com o Glória testemunho a Deus. dele. É verdade. Aquele aqui está pregando, cara. Aleluia. Deus Santo. O rapazinho ali, tocando violão, está pregando. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Não falta nada para nós, gente. Glória a Deus. Irmãos, é que vocês congregam aqui. Não saiam daqui. Não estou falando da minha igreja lá que é uma benção. Não sai daqui, irmão. Aleluia. Irmãos, vocês não, às vezes não tem noção do que tem por aí. Vocês não sabem do que tem por aí, irmãos. Às vezes a gente ir pregar tem um lugar assim, irmãos, sentir trevas. E quando eu vou, eu prego mesmo. Os irmãos me conhecem, eu prego, irmão. Eu tenho que pregar a palavra, a verdade. A gente nunca mais eu volto ali, não importa se não lembro nem meu nome, não quer dizer. Deus Santo. Vocês estão num lugar abençoado, lugar de pessoas que cuidam de pessoas.
precisava falar isso nessa noite. Para você continuar aqui, irmão. Persiste, trabalha, tem lugar para todo mundo. Você é a peça do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade de pedir você ficar de pé, aquele que pode, por favor. Não desanime, irmão. É na tua atitude, na persistência que o teu milagre vai caminhar contigo e vai chegar. Oh, Deus de poder. Quero passar para o pastor aqui, ó, para orar. Né? Então, irmãos, eu não vou dizer assim, quem está se sentindo com Enéas meio travado aí para frente, não. Eu vou fazer o seguinte: quem quer receber mais de Deus e mais profundo com Deus nessa noite, tanto no milagre, cura física, espiritual, psicológica, passe à frente que nós vamos orar. Aleluia. Aí é toda a situação. Aleluia. Você pode passar à frente. Os pastores vão orar por você, nós vamos orar junto. Não pode ministrar um louvor aqui. Nós vamos orar. Glória a Deus. É santo.